E o tema desta manhã, gestão do conhecimento e inovação nas organizações do século XXI. Esta manhã, nós teremos duas palestras, duas experiências em inovação e depois uma roda de conversa com os apresentadores. Vamos direto até o horário do almoço. Iniciando efetivamente o nosso evento, convidamos o palestrante Beto do Vale, da Impact. Fundador e diretor executivo da Impact Consultoria e facilitador da SBGC, Sociedade Brasileira de Gestão do Conhecimento, graduado em Comunicação pela Fundação Casper Libero, MBA em Marketing pela FGV e extensão em Gestão Estratégica de Pessoas pela FDC, INSEAD, França. Foi sócio-diretor da Terra Forum Consultores e gerente na Tigre S.A. nas áreas de Marketing, Estratégia e Desenvolvimento Humano. É coautor, colaborador dos livros Gestão 2.0 e 10 Dimensões da Gestão da Inovação. Palestrante e autor de artigos sobre gestão de conhecimento, educação corporativa e gestão da inovação. Tem liderado projetos nessas áreas em empresas líderes no Brasil e no exterior. Senhoras e senhores, vamos receber com muitos aplausos Beto do Vale. Bom dia. Será que eu posso falar sem microfone? Todo mundo, acho que dá para ouvir. Está gravando? Faz falta o microfone? Faz falta? Então vou tentar me comportar aqui. Tá. Mas aí eu vou tropeçar no fio. Por causa da câmera. Tá bom, então tá joia. Vou tentar me comportar aqui. Bom dia, muito obrigado pela participação de vocês, pelo convite. É uma honra estar falando logo no comecinho, é uma sorte também, né? De um tema que está de parabéns também o Metrô, e já está na terceira semana, tratando de temas tão importantes quanto gestão do conhecimento e inovação. E nesse começo de conversa, né, é importante lembrar que inovação tem sido um tema muito falado ultimamente. Gestão do conhecimento já tem sido falado um pouco mais de tempo e até já um pouco menos, né? E todos esses temas já tiveram, ou às vezes ainda tem, muito oba-oba também, né? No meio da relevância que o tema traz e começa a ganhar muita visibilidade e relevância dentro das organizações, a gente sabe também que tem muito oba-oba, muita abordagem superficial, às vezes muita espuma e pouca consistência, né? E assim como eu sou de um tempo em que alguns de vocês talvez tenham pegado um tempo em que se falava muito que as pessoas são o ativo mais importante da organização, né? As pessoas são o que a gente tem de mais importante. Isso estava no discurso, mas na prática, quando a gente ia ver, as práticas não iam muito além do básico com as pessoas. E se aproveitava muito pouco o potencial das pessoas, apesar do discurso. Depois veio a gestão do conhecimento, começou a ganhar também bastante espaço e holofote nas organizações. Só que quando a gente ia ver o que as organizações estavam fazendo de fato, colocavam uma ferramenta, um portal, uma tecnologia, fazia 2 ou 3 eventos e ficava por isso mesmo. As organizações estavam aproveitando muito pouco o potencial do conhecimento. E hoje, às vezes, a gente vê isso também com inovação. Fala-se muito, todo mundo coloca nos valores, na estratégia, na propaganda, né? Só que nem todo mundo realmente leva a sério e a fundo, né, todo o potencial que a inovação traz e realmente colocam na prática o que se pode fazer do ponto de vista de inovação, né? Então, o que eu vou tentar fazer aqui é trazer assim, alguns elementos básicos. A gente vai ter... vocês vão participar de muitas discussões, vai ter bastante gente trazendo diversos pontos de vista. Eu vou trazer um ponto de vista aqui. E nesse ponto de vista eu vou buscar conectar as duas coisas. Tirando um pouquinho a espuma, o que tem de importante? Por que é importante conhecimento nas organizações? E por que é importante inovar? Tem diferença? Um é mais importante que o outro? Como é que os dois se conectam? Então, um pouco disso que eu vou buscar provocar um pouquinho aqui a discussão. Tem um espaço reservado no final para debate, mas caso alguém queira comentar, perguntar, por favor, fique à vontade. Tá legal? E eu vou começar trazendo uma reflexão sobre algo que traz um dispositivo que traz
bastante embutido conhecimento, bastante inovação, bastante avançado, que é uma cadeira. Vocês estão vendo muito conhecimento e inovação aí? É algo que a gente já está acostumado, está cheio aqui, né? Já faz parte do nosso dia a dia. Às vezes a gente vê as projeções, né? Levou quanto tempo para a televisão ser utilizada por 1 bilhão de usuários, né? Depois, o tempo que levou o smartphone. Esse tempo foi se acelerando. Quanto tempo levou para as cadeiras serem usadas por mais de 1 bilhão de usuários? Acho que foi bastante rápido. E a primeira reflexão que eu queria trazer é que a inovação está em todo lugar à nossa volta. A cadeira, um dia, foi inovação. Um dia alguém arrastou uma pedra perto da outra, com um propósito, para conforto, para qualquer benefício, e, querendo ou sem querer, inventou a cadeira. Então, isso acontece com tudo que a gente está acostumado, tudo que está à nossa volta, microfone, tela, mesa, cadeira, madeira, porta, janela, tudo isso um dia foi inovação. Só que, depois que a inovação está introduzida, essa inovação passa a ter melhorias e deixa de chamar tanto a atenção, passa a fazer parte da paisagem. E cabe a nós pensarmos o que vai ser o nosso dia a dia amanhã. O que a gente está criando hoje, ou precisa criar hoje, que vai ser parte do nosso dia a dia amanhã. Então, inovação tem muito a ver com isso, da gente criar o futuro, da gente criar as condições para viver melhor. E acho que a cadeira nos traz um pouquinho desse exemplo. Mas vamos explorar um pouquinho melhor essa questão da cadeira. Do que é feita essa cadeira? Madeira? O que mais? Parafuso, prego, verniz, enfim. Só que vamos mostrar alguns outros exemplos. Do que são feitas essas... Isso aqui também é parafuso, prego, aqui talvez tenha algum material diferente, aqui tem outros materiais. Então, uma cadeira pode ser feita de parafuso, prego, madeira, mas pode ser feita também do quê? De tecido, metal, plástico, couro, ouro. Pode ser feita de bichinhos de pelúcia. Isso aqui é uma cadeira de uns designers famosos, os irmãos... Como é que chama mesmo? Irmãos Campana, que é feita de bichinhos de pelúcia. Então aí a gente já começa a ver que aquilo que a gente conhece do material, do tangível, nem sempre aquilo que a gente precisa é feito apenas do tangível ou daquele tangível que a gente conhece. Ele pode ser feito de outras maneiras. Agora, seja a madeira, seja o plástico, seja os bichinhos de pelúcia, eles não se juntaram por geração espontânea e fizeram uma cadeira aparecer. Tem alguma coisa a mais que aconteceu além dos materiais. Essa cadeira é feita de algo além dos materiais do que ela é composta. Do que ela é feita? Além de madeira, prego, verniz. Ideias. Alguém teve uma ideia de como deveria ser uma cadeira, experimentou, foi lá e fez uma cadeira. Faz sentido? Ideia, madeira, prego. Está pronta a cadeira? Ou tem mais alguma coisa que fez parte dessa? Atitude, execução, trabalho, uma necessidade, o design, um desenho, ergonomia. Então tem uma série de elementos que participam, e eu diria que fazem parte dessa cadeira. Ela não apareceu sozinha, ela não surgiu do nada, sem um propósito, não surgiu sem trabalho, sem um desenho, mesmo quando não se chamava de design ainda. Trabalho, ideia, criatividade, ergonomia, enfim. Tem muita coisa que faz parte dessa cadeira. Essa cadeira ela é feita de tudo isso. Ninguém citou aqui conhecimento? Precisa de conhecimento para fazer uma cadeira? Sobre o quê? Marcenaria, sobre o processo de trabalho, sobre as propriedades do material. O que mais? Ergonomia, design, da física. Precisa de equipamento para fazer essa cadeira? Precisa de conhecimento para usar o equipamento? Saber diferenciar um serrote de uma chave de fenda? E para que serve cada um? Então vejam que essa cadeira é feita de madeira, prego, trabalho, design, ideia, uma necessidade, um propósito. E quando a gente olha para essas outras aqui, a gente começa a ver que cada uma delas
foi criada com um propósito distinto, certo? Para atender necessidades distintas, para trazer benefícios diferentes. Para identificar esses benefícios e essas necessidades foi preciso conhecimento. Às vezes um olhar por outro ângulo, foi preciso inovação também. Né? Foi preciso pelo menos criatividade para olhar por outro ângulo. Design diferente, materiais diferentes. Então, muitos desses elementos recombinados para gerar uma cadeira. E, no final das contas, a cadeira é um fim em si? Ela é um meio para gerar algum benefício. Né? Ela não tem valor se ela não traz um benefício. E se a gente está falando em valor, quanto vale essa cadeira? Vamos começar aqui. Quanto vale essa cadeira aqui? Quanto você pagaria por essa cadeira? R$100? Quem dá mais? 200? Ok, e se eu colocar uma assinatura aqui e disser que ela foi desenhada pelo Steve Jobs? Aí ela se identifica. Pertenceu a ele. Vamos ficar entre 100 e 200 reais. E essa cadeira aqui? Vale um pouquinho mais? E essa aqui? Uma cadeira de dentista. Variou só o material? A finalidade, as tecnologias utilizadas, o propósito, né? O desenho, o tempo e ciência para desenvolver esses materiais, para desenvolver esses equipamentos, para desenhar. Né? E essa cadeira dos irmãos Campana aqui, quanto você pagaria por ela? Eu posso garantir para vocês que ela custa um pouco mais do que 30 bichinhos de pelúcia. Ela provavelmente é a cadeira mais cara que tem aqui, mesmo essa aqui sendo banhada a ouro, ela é a mais cara que tem aqui. Né? Custa, sei lá, 10 mil reais, coisa parecida. Então, a gente está vendo que um produto, algo que faz parte do nosso dia a dia, que tem uma finalidade tão simples quanto uma cadeira, ele pode ter diferentes abordagens, diferentes valores. E o que está embutido nesse valor que vai além do material utilizado? Em síntese, conhecimento e inovação. A capacidade de identificar uma necessidade, um propósito, um benefício, e de mobilizar recursos, materiais, trabalho, pessoas, para gerar esse valor. Não para gerar a cadeira, mas o valor que ela traz. Afinal de contas, um amontoado de bichinhos de pelúcia na forma de uma cadeira. Se vale 10 mil reais e tem muita gente que paga, é porque ele traz algum benefício adicional que vai além do material ali utilizado. Faz sentido? Sem contar que fazer a cadeira em si não gera valor. Concordam? Essa cadeira que está projetada aqui na tela, ela gera muito pouco valor para a gente, a não ser que ela esteja aqui à minha disposição quando eu preciso para sentar nela. Obrigado. Então, além do que está embutido ali no produto, para gerar valor, tem uma série de outras coisas que precisam acontecer para aquele valor ser gerado. Como é que o material chegou para o marceneiro? Madeira. Vamos falar da madeira. Alguém plantou uma árvore, fez ela chegar na maturidade, no ponto para ser cortada, preparada, tem a madeira certa. Vamos abreviar essa história. Materiais, logística, conhecimento sobre as propriedades da madeira, sobre como usar os equipamentos, sobre como desenhar uma cadeira para cada finalidade. E depois, para fazer esse produto estar à disposição do consumidor, do cliente, seja do cliente dessa cadeirinha aqui, seja do cliente dessa cadeirinha aqui. Né? Tem um ecossistema, tem um conjunto de conhecimentos, práticas, criatividade, talento, design, esforço, que participam da criação e da entrega dessa cadeira para que ela gere valor. Então, em última instância, essa cadeira é feita disso tudo. De muitos outros elementos que vão muito além do material e daquilo que a gente está acostumado a gerenciar. Ou seja, tudo à nossa volta é feito de conhecimento e inovação. Tudo à nossa volta já foi um dia inovação e exigiu conhecimento para viabilizar
essa inovação. E é um pouco disso que a gente vai aprofundar um pouquinho mais. Vocês falaram que a cadeira dos irmãos Campana vale mais que as outras, ou mesmo que aquela com um acabamento melhorzinho vale mais do que as outras, né? Isso aqui, quem diz, não sei se dá para ler muito bem, mas é um estudo com dados da Standard & Poor's, né, das 500 empresas mais valiosas da Standard & Poor's, e mostra que, ao longo dos anos, o valor das empresas, dessas organizações, era composto na década de 70 predominantemente por ativos tangíveis. 83% do valor das empresas vinha dos ativos tangíveis. Máquinas, equipamentos, materiais, instalações. E em 2015, que foi a última vez que foi feito esse estudo, isso já tinha se invertido. Os ativos intangíveis é que representavam o maior valor de mercado dessas empresas. Em outras palavras, pense em qualquer marca importante e valiosa do nosso tempo. Mais de 80% do valor dessas organizações vem dos intangíveis. Do conhecimento, da inovação, dos talentos, da capacidade de fazer acontecer a inovação, da capacidade de fazer acontecer o desempenho. Sendo um pouquinho mais técnico, do capital intelectual, né? Do capital humano, que envolve conhecimentos, competências, experiências, do capital estrutural, também conhecimento, mas aquele conhecimento que é estruturado, organizado, que faz parte dos nossos processos, do nosso dia a dia, metodologias, e do capital social, redes, relacionamento, marca, reputação, tudo que envolve a capacidade de viabilizar e gerar valor. Se a gente pensar em tudo isso aqui, é isso que mais tem valor na vida das organizações. É isso que realmente o mercado, não é quem abraça a árvore que está dizendo isso, é quem faz conta. É o pessoal do Standard & Poor's. E eles mesmos atribuem valor para intangíveis, né? E é isso que faz a diferença no nosso mercado, nos nossos negócios, é isso que faz a diferença no mundo de hoje. A capacidade de usar esses intangíveis para gerar valor, né? Então, essas cadeirinhas aqui, elas, apesar de serem feitas de material tangível, o valor delas está muito mais associado aos intangíveis, à capacidade de mobilizar todos esses recursos para gerar valor, né? Será que isso tem a ver com o nosso negócio, né, no nosso dia a dia? O quanto a gente gerencia desses elementos aqui? Será que a nossa gestão hoje, não apenas nessa empresa, mas em qualquer empresa, nas organizações em geral, nosso esforço de gestão hoje está mais orientado para gerenciar tangíveis ou intangíveis? A gente tem mais gestão, a gente dedica mais energia para gerenciar os tangíveis ou intangíveis? Não é muito difícil a gente chegar a essa conclusão. Aqui eu aposto que no metrô, e isso não é diferente na maioria das outras organizações, a gente sabe tudo que entra e tudo que sai de material, de recursos financeiros, de dinheiro, de pessoas, até de pessoas a gente conta, né? Agora, a gente sabe tudo que entra e tudo que sai em termos de conhecimento, de ideias, de talento, de metodologias, de relacionamento, né? Quanto vale isso tudo? A gente sabe muito pouco, porque a gente se acostumou a gerenciar aquilo que a gente enxerga, mas o que faz mais diferença é aquilo que a gente não enxerga. Colocando de outra forma, todas as organizações têm processos estratégicos, processos de produção, processos de suporte, e usam recursos e insumos para gerar produtos e resultados, e gerenciam isso aqui. Recursos tangíveis, materiais, pessoas, no máximo relações comerciais, para gerar o resultado. Mas o que realmente está fazendo a diferença para gerar esses resultados não são esses elementos que a gente está acostumado a gerenciar. São esses aqui que a gente está um pouco menos acostumado a gerenciar. Conhecimento, ideias, reputação, relacionamento, redes, cultura, né? É isso aqui que está realmente fazendo a diferença nos negócios e gerando valor nas organizações. Então tem um pouco da nossa gestão no nosso dia a dia que nós temos a oportunidade de, com um pequeno esforço adicional para gerenciar esses elementos, a gente ter grandes saltos de resultado. E não significa deixar de gerenciar o que a gente já gerencia, mas sim ir além daquilo que a gente já está acostumado e enxergar o potencial que está aí por trás. Ok? Muito bem.
Conhecimento e inovação são os elementos que realmente fazem a diferença, e por isso eles merecem ser gerenciados como uma capacidade organizacional. Se a gente está chegando à conclusão de que o que faz a diferença no mercado, o que faz a diferença para as pessoas, para os consumidores, para os clientes, para os cidadãos, é o valor que a gente gera, e esse valor vem predominantemente da nossa capacidade de usar o conhecimento e gerar inovação para promover valor, então isso deveria estar mais presente nas nossas práticas de gestão. Deveria ser mais parte do nosso dia a dia na gestão. Existem muitas abordagens para a gente entender como é que funciona a gestão do conhecimento, como é que funciona a gestão de inovação, como que a gente usa o conhecimento e a inovação para gerar novas soluções, para gerar desempenho, para crescer. Eu tentei traduzir isso de uma forma muito simples, né, sem a pretensão de trazer modelos sofisticados. Todo modelo é uma simplificação de uma realidade que é mais complexa, para facilitar o entendimento, né? É isso que eu busquei fazer aqui. Ao longo desses 3 dias vocês vão ver outras abordagens, outros modelos, outras técnicas, mas quando a gente pensa naquela cadeira, ou em qualquer outra atividade, serviço, produto das nossas organizações, a gente está falando mais ou menos isso aqui. Primeiro, começa ou deveria começar com que valor a gente quer gerar. Quando alguém encostou uma pedra na outra e fez a primeira cadeira, tinha em mente, buscava um benefício, né, um conforto, um descanso, enfim, alguma coisa que para ele tinha valor. Para fazer isso, né, a gente costuma olhar o valor e já sair fazendo. Quando a gente tem as condições, as ferramentas ou os produtos na nossa volta. Quando a gente não tem, a gente começa a ter a inquietude. A gente imagina como que eu vou descansar, como que eu vou me apoiar aqui, né? Então a gente começa a usar a imaginação para algo que eu não conheço ainda. Se eu quero um valor e eu tenho uma cadeira do lado, eu não preciso pensar. Eu pego a cadeira, sento e descanso. Eu usufruo daquele valor. Mas se eu não tenho, e ninguém inventou a cadeira ainda, então essa inquietude vai me fazer imaginar algo. Depois, testar, será que funciona? Será que se eu botar essa pedra aqui, nessa outra, eu vou descansar, vai estar confortável? Testei, não funcionou, eu boto umas folhas, eu boto, né, alguma coisa para ficar mais macio, e assim eu vou testando e vou aprendendo. Primeiro eu imagino e depois eu aprendo. E depois que eu aprendi, eu faço, eu gero um valor, mas eu posso continuar aprendendo, né? Esse material ficou mais confortável, esse outro funcionou, esse outro está muito pesado. Como é que eu faço isso? É isso que acontece com os nossos negócios, né? Todo negócio, toda organização surge para prover algum resultado, algum benefício para a sociedade, para o mercado, né? Só que para isso, a gente passou por um questionamento, por um desafio. A fagulha da inquietude, né, do questionamento. Por que não? E se? Né? O que a gente poderia fazer para gerar um valor adicional, gerar mais valor aqui? A gente sempre passa por questionamento, identifica e enfrenta um desafio até chegar numa visão, num sonho, em algo que a gente imagina. Certo? E esse caminho aqui, ele vai do individual para o coletivo. Ele não fica apenas no indivíduo. Raramente a gente tem algo de valor na sociedade que fez todo esse caminho só com uma pessoa. A gente começa a ter que compartilhar, mobilizar, envolver as pessoas para poder testar, né, a curiosidade. Será que funciona isso que eu imaginei? Como que a gente faz? Experimentar até chegar num modelo, num protótipo. Muitos modelos de gestão de inovação passam por isso. Legal, encostei essa pedra nessa outra, testei, aprendi alguma coisa? Esse material é muito duro, ela é muito pesada, né? Eu posso refletir por que isso aconteceu, por que funcionou, não funcionou, chegar num conceito, cheguei num conhecimento. Esse material serve, esse material não serve, por quê? Volto para cá, experimento um outro material, monto de outra maneira, coloco em outro lugar, e aí a gente vai aprendendo até a gente chegar, né? Vamos colocar todas as cavernas aqui, a gente vai montar umas cadeiras. Quem quiser essa cadeira aqui, eu vou cobrar um peixe ou uma fruta para poder entregar essa cadeira. E pronto, a gente tem um negócio aqui que passou por todas essas etapas
até a gente ter a iniciativa, a atuação, a aplicação do conhecimento, que antes de ser conhecimento já foi imaginação e gera resultado. Faz sentido isso? É isso que acontece nos negócios? O que acontece muito nos negócios é que depois de percorrer esse caminho, a gente para aqui. Descobrimos um jeito de fazer, continuamos fazendo do mesmo jeito. E paramos de voltar para cá e imaginar, testar e fazer coisas novas. Porque, em geral, para fazer tudo isso, as organizações, para atender o mercado, criam complexidade, né? Precisam, obviamente, otimizar os seus recursos, e aí, para gerar esse mesmo valor, a gente otimiza e está certo, isso não está errado. A gente passa a buscar fazer melhor, fazer com menos, fazer mais rápido, para aumentar esse valor aqui. E o que acontece? A gente fica preso nessa fazer, entregar, e vai parando de imaginar, vai parando de aprender, ou a gente só aprende o mínimo necessário para fazer, né, isso aqui acontecer. Então, para que a gente possa aumentar esse valor, às vezes basta a gente voltar aqui um pouquinho para trás. Às vezes a gente tem que voltar e aprender mais, trazer mais conhecimento, buscar conhecimento fora, né, e muitas vezes a gente tem que voltar até aqui atrás. Imaginar coisas novas, como é que a gente faz? A gente pode fazer completamente diferente, a gente pode fazer com outros materiais, a gente pode mudar a forma de fazer o que a gente vinha fazendo. Então existem... a gente consegue fazer isso. A gente nasceu assim, a cadeira que a gente tem hoje já foi inovação um dia. A organização que a gente tem hoje já foi inovadora um dia. Só que muitas vezes a gente se prende no dia a dia, né? Nesse processo tem muito conhecimento que é gerado e que é aplicado, e a gente aproveita mais, aproveita menos, ou às vezes não aproveita. A gente só consegue fazer isso com colaboração, mas quando a gente vai se especializando, a gente acaba diminuindo a nossa colaboração, cada um só enxerga o seu pedacinho, né? E a gente também deixa de fazer essa reinovação, que é reinventar o nosso negócio, repensar, parar para imaginar o que a gente poderia fazer diferente, né? E dá para fazer isso sem deixar o negócio atual, sem deixar de gerar valor. O que vocês vivem falando de vamos trocar o pneu com o carro andando, né? Vamos trocar a turbina com o avião em voo. Só que essa capacidade a gente vai perdendo. Como é que a gente faz para retomar essa capacidade? Como é que a gente faz para reconectar, né, esse eixo da invenção, que muitas vezes a gente tem no dia a dia? A gente tem os inquietos que buscam, pensam formas novas de fazer, e a gente tem o eixo da operação, que é aprende, faz entrega, aprende um pouquinho mais para fazer um pouquinho mais, né, e deixamos de fazer essa conexão. Um dos primeiros desafios é conectar essas duas coisas. É colocar esses dois eixos para funcionar a favor da organização, mas de forma interligada, de forma integrada. A gente retomar esse ciclo como parte do nosso negócio, não como algo que a gente faz de vez em quando tem tempo e quando tem orçamento. Né? Como é que a gente faz que isso seja ou volte a ser parte do nosso negócio? Para conectar isso tudo, né, isso aqui é uma outra forma de ver a mesma coisa. Esse mesmo ciclo, se a gente começa a tratar esse ciclo de forma integrada, né, de forma continuada, a gente consegue fazer esse ciclo acontecer, né, até, se vocês quiserem imaginar aqui uma espiral, indo do individual para o coletivo, né, e do imaginado para o conhecido, a gente consegue fazer isso acontecer, gerar valor, mas não parar nunca. Está sempre repensando, tanto para aprimorar o que a gente já faz, quanto para inventar uma nova forma de fazer, ou mesmo fazer de uma forma completamente diferente. Um novo negócio, um novo serviço, novas tecnologias. É isso que o mundo está precisando, é disso que vem se falando muito. Né? E aqui eu procurei traduzir de uma forma bem simples ou simplificada, algo que é mais complexo. Né? E, de fato, é mais complexo. Fazer disso uma capacidade organizacional não é simples. As organizações são complexas. A gente tem compromissos, a gente tem metas e, às vezes, a gente está no ciclo vicioso e a gente precisa criar essa nova forma de fazer as coisas para realmente ter continuidade na geração de valor e evoluir. Né? Esse ciclo ele vai ser melhor quanto mais a gente souber usar o conhecimento, o talento e as ideias que estão não só dentro de casa, na nossa sala, na nossa mesa. Né? Às vezes eu quero só as minhas ideias.
À medida que a gente consegue usar o conhecimento e as ideias dos demais, a gente consegue gerar mais valor. À medida que a gente consegue fazer disso uma agenda da organização, a gente consegue gerar mais ainda. E por que só na organização? Por que não no setor, né, usando o vasto conhecimento que está aí disponível, muitas vezes orientado para gerar valor nas mesmas... gerar valor ou finalidades muito convergentes, né, e no mercado como um todo, né. Cada vez mais a gente tem as organizações, acho que os outros colegas que vão compartilhar suas experiências daqui a pouco também vão falar muito dessa colaboração entre organizações, entre instituições, e tudo isso olhando curto, médio e longo prazo. Porque é possível a gente aproveitar conhecimento para aplicar imediatamente e gerar resultados imediatos, mas a gente pode e deve também não só olhar para os próximos 5 minutos ou para o orçamento, as metas desse ano, mas a gente pode olhar para o médio e longo prazo, aprender com isso, e aquilo que não contar com conhecimento disponível, pronto, maduro, a gente imagina, a gente testa, a gente aprende e a gente faz acontecer, né? Depois a gente pode traduzir isso até para metodologias ou frameworks mais sofisticados, né? Eu vou até mostrar alguns aqui. Mas para a gente chamar de gestão do conhecimento, gestão de inovação, para a gente gerar valor de fato, a gente tem que fazer gestão. Essas coisas não acontecem de forma espontânea. Ou até acontecem, mas para ser efetivo, a gente precisa estruturar, organizar. Para a gente... Como que uma organização desenvolve a capacidade de fazer gestão do conhecimento? Essa capacidade de usar o conhecimento para gerar resultado, ela está implícita, né? As organizações já têm essa capacidade, mas fazer gestão é diferente. As organizações aplicam conhecimento para gerar resultados, né? Elas fazem alguma coisa na prática para gerar um valor ou um benefício. Mas esse conhecimento, ele muitas vezes não é gerenciado, é pouco aproveitado. Então, para a gente realmente chamar de gestão do conhecimento, é preciso entender, primeiro, para gerar esse resultado, eu preciso aplicar um conhecimento. Não existe resultado sem aplicação de conhecimento. Toda organização vive de aplicação de conhecimento para geração de resultado. Esse conhecimento muitas vezes já foi inovação um dia, mas depois ele foi testado e se transformou em conhecimento e é usado de forma estruturada para gerar resultado. Para a gente usar melhor isso, para a gente aproveitar aqueles 90% do valor das organizações, né, aquilo que faz a diferença nos 90% do valor, a gente estabelece estratégia, a gente cria fluxos e práticas que ajudam a fazer o conhecimento fluir melhor na organização para poder ser aplicado, né, e aí sim pensa em práticas e ferramentas capazes de viabilizar esse fluxo de conhecimento e essa aplicação de conhecimento para gerar resultado, né. Então, fazer isso com estratégia, processos, papéis, indicadores, papéis definidos, né, governança, indicadores e ferramentas, isso sim é gestão do conhecimento e gestão de inovação. Enquanto a gente não tem estratégia, processos, papéis, indicadores e ferramentas adequados, a gente não tem gestão. A gente tem práticas que podem gerar valor, né, mas podem estar mais ou menos alinhadas com a estratégia da organização. Para a gente poder chamar de gestão, a gente tem que realmente inserir na agenda da organização e nas práticas, de fato, na estratégia, naquilo que realmente funciona na organização, né? E é uma capacidade organizacional, muitas vezes, nova para as empresas e para as organizações. Então, dá para começar por algum lugar. A inovação está mais ou menos aqui, ó. A gente aplica conhecimento para gerar resultado. Se eu quero melhorar esse resultado, eu tenho que capturar o melhor conhecimento interno e externamente. Eu tenho que mobilizar esse conhecimento para que ele esteja disponível para ser aplicado e gerar esse resultado, mas a gente não pode deixar esse conhecimento obsoleto. A gente tem que atualizar, renovar, né, aprender e muitas vezes criar conhecimento novo quando o que a gente já conhece não é suficiente para gerar o resultado que a gente quer. Aí que entra a inovação, né? Tem muitas práticas e ferramentas que ajudam a fazer esse ciclo acontecer. A gente pode conversar um pouquinho mais sobre isso na hora do debate, né? Práticas e ferramentas não faltam. O que falta é as organizações
articularem essas práticas direcionadas por uma estratégia clara, por um processo claro, por algo que faça sentido como parte do negócio, e não como um acessório, um suporte que a gente faz de vez em quando dá tempo. Né? Está um pouco apagado isso aqui, mas ao fazer isso, é importante a gente olhar não só para o curto quanto para o longo prazo. Né? Quem está fazendo gestão de inovação, uma das abordagens é essa do 70-20-10, né? Do Now, Next e New. A gente trabalhar tanto aquilo que é a inovação para gerar resultados imediatos, quanto aquilo que vai ser o nosso futuro. Né? E a gente imagina, inova, desenvolve até gerar as tecnologias que vão ser aplicadas agora. E fazer inovação pode envolver clientes, a gente pode co-criar com clientes, co-criar com o cidadão ou com parceiros. Né? Então a gente tem muitas variáveis para começar a fazer isso de forma estruturada, para realmente chamar de gestão. O conceito é muito simples. Né? É a gente imaginar, testar, aprender e fazer acontecer para que a gente possa chamar de inovação, para que a gente possa gerar valor. Mas fazer a gestão merece ter estratégia, ter uma visão um pouco mais estruturada e realmente fazer disso uma parte das atividades do negócio. Tem muitas organizações que já fazem isso. Né? Vou avançar aqui que o tempo já esgotou. Né? Tem muitas organizações que já fazem isso acontecer. Né? Tem muitas práticas aqui, inclusive aqui dentro, eu sei que a gente vai ter muitos casos. A gente tem os casos da Embraer, que usa comunidades de prática para intercâmbio de boas práticas entre os profissionais, os projetos e as unidades. A Vale usa comunidades de prática e faz a conexão das pessoas entre projetos para trocar conhecimento entre projetos e fazer com que esse conhecimento ajude a cada vez mais aprimorar a forma de gerenciar e fazer acontecer os projetos. Open Startups é uma das muitas organizações que conectam a oferta e demanda de conhecimento, criatividade, desafios para gerar inovação, né? Conectando startups e organizações dos mais variados setores. A Gerdau também conecta pessoas do mundo inteiro para solucionar problemas técnicos e para disseminar boas práticas entre as unidades. Então, são desafios muito orientados à realidade do negócio e para resolver problemas e gerar valor, mas realmente aproveitando o conhecimento disponível e, muitas vezes, gerando inovação também, como no caso da Serasa Experian, por exemplo, que usam um programa de ideias participativo, com cada profissional investe nas ideias para ajudar a organização a escolher aquelas que têm mais valor para serem implantadas. Então, os exemplos não faltam, a gente vai ter outros exemplos aqui sendo discutidos, inclusive inovação colaborativa entre setores, entre organizações de setores completamente diferentes, como esse um caso que vale a pena depois ser lido, da Tag Heuer com o Google e a Intel para produzir trazer o conhecimento do mercado de luxo, né, e o conhecimento sobre novas tecnologias e o uso dessas tecnologias para gerar novos produtos. O caso da CETEP e da Delphi, que também usam o conhecimento de especialistas, painéis de especialistas para discutir tendências tecnológicas e usar esse conhecimento que não está dentro de casa, está lá fora, mas que colaborativamente pode embasar e orientar desenvolvimento de tecnologia e inovação. Enfim, tem muitas formas de fazer isso acontecer. O importante é que isso seja tratado como parte da estratégia e do negócio da organização. Existe um papel que cabe a cada um de nós, existe um papel que cabe à organização de realmente adotar esses pontos como parte de sua estratégia. Ok? Para a gente avançar nisso e não ficar apenas nas ideias, né, tem algumas coisas muito simples que a gente pode ir fazendo para isso acontecer. Primeiro, a gente lembrar que é preciso questionar e imaginar. Né, a gente não se contentar com tudo do jeito que é. Né, e questionar, fazer perguntas, é o primeiro passo para a gente gerar mais valor. Ok? Segundo, testar. A gente não parar no questionamento, na imaginação, no sonho. A gente compartilhar isso e realmente testar, experimentar. Inovação pressupõe que 80%, 90% do que a gente experimenta não vai dar certo, mas a gente vai aprender. Então quer dizer que a gente, de alguma forma, deu certo porque gerou aprendizado.
que vai nos ajudar nos próximos testes. Mas se a gente não testar e não experimentar, a gente não avança para viabilizar o valor. Refletir e aprender com tudo isso, né? A gente realmente se preocupar em transformar o que a gente vai aprendendo no caminho em algo que seja incorporado pela organização, que esteja disponível para as outras pessoas e para a organização. E não só fazer uma apresentação interna, mas o que a gente aprende aqui que deveria entrar nos nossos métodos, nas nossas práticas, nos nossos procedimentos, enfim. Como é que a gente realmente transforma isso em conhecimento organizacional? E ter iniciativa para fazer acontecer, né? Para começar pequeno, escalar, retroalimentar esse ciclo, né? Fazer isso acontecer de forma continuada. Fazer tudo isso acontecer, e para fazer tudo isso acontecer, a gente precisa se conectar e colaborar uns com os outros. Tem gente que sabe fazer muito bem o questionamento, a pergunta certa na hora certa, a imaginação. Tem gente que sabe fazer acontecer, mas nem sempre a gente está conectado com os mesmos propósitos. Então, para viabilizar o que a gente tem para viabilizar a geração de valor, a gente nos conectar com uns com os outros. A gente, depois desse evento aqui, vocês vão ver diversos casos e iniciativas internas. O que a gente pode fazer para viabilizar que algumas dessas iniciativas sejam adotadas por toda a organização? Como que a gente colabora uns com os outros para viabilizar uma ideia e fazer com que ela, de fato, entre no dia a dia da organização e gere o valor que ela tem como potencial? E, finalmente, a gente pode fazer do mundo o nosso parceiro. A gente não precisa apenas viabilizar a nossa ideia, a gente pode compartilhar essa ideia com mais gente, a gente pode envolver outras pessoas. A organização pode adotar isso tudo como parte do seu dia a dia, como parte da estratégia, e não querer fazer isso tudo sozinha também. Inovar junto com outros parceiros, com outras organizações, com outras empresas de São Paulo, do Brasil e do mundo, que tenham propósitos similares. Então essa fazer do mundo nosso parceiro é o que a gente tem a oportunidade de fazer hoje para viabilizar tanto o conhecimento que está dentro e fora de casa, quanto o potencial de inovação que a gente está apenas começando. Em outras palavras, né, e para renovar o conceito de valor, a gente repensar o que a gente pretende entregar para o mundo. E para isso, vale a pena relembrar da cadeira, que ela nos lembra que para fazer isso tudo acontecer, a gente precisa levantar o bumbum da cadeira para fazer acontecer. Para começar, é isso. Obrigado, gente.